A gente vai lá para Brasília direto, porque aliados de Lula aumentaram essa pressão pela demissão do Carlos Lupe, né? Alvo de críticas da oposição nessa terça-feira durante a audiência na Câmara. Por mais de 5 horas, o ministro da Previdência teve que dar explicações sobre o escândalo dos descontos indevidos dos aposentados. E é lá para Brasília que a gente vai com a Luciana Amaral. Boa noite, Lu. Muito boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente noite de terça-feira a todos. Olha, a preocupação dos governistas é uma escalada da crise da imagem do governo Lula, conforme os resultados da investigação vão sendo divulgados. É o segundo episódio de suspeita de corrupção que, de alguma maneira, acaba envolvendo o governo Lula em menos de 2 meses. Tem agora toda essa crise do INSS e vale lembrar também que o então ministro das Comunicações, Juscelino Filho, acabou saindo da pasta depois de ter sido denunciado pela PGR por suposto desvio de emendas parlamentares. Hoje, aqui na Câmara dos Deputados, Lupe descartou que ele vai pedir demissão, mas ele diz que qualquer permanência depende, é claro, do presidente Lula. Hoje, então, Lupe foi questionado por mais de 5 horas por deputados federais, estiveram ali principalmente deputados da oposição e do Centrão. Ele negou omissão ou então qualquer demora em reagir aos indícios de fraudes, buscou se defender dizendo que antes só apareciam casos isolados, nunca numa escala como se vê hoje. Ele disse que ele nunca tinha visto isso, o que ele chamou inclusive de formação de quadrilha. Ele disse ainda querer os responsáveis na cadeia e buscou reforçar que as associações na mira das investigações teriam começado a atuar ainda durante o governo de Jair Bolsonaro. Hoje, então, foi uma tentativa de prestar explicações. Bem, Lupe, então, acaba ficando mais um pouco na berlinda, se fica, se não fica, e dentro do PDT há quem defenda que se Lupe sair do Ministério da Previdência Social, que o partido desembarque de vez do governo, desembarque de vez do Palácio do Planalto. Portanto, a gente vai acompanhando todo esse desenrolar dos fatos. Volto contigo, Caio. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí. Daniel Rittner, o governo não tinha essa dimensão de que poderia estourar para o próprio governo, Lula? Olha, Caio, se tinha essa dimensão, eu não sei, mas é um caso que pega muito na sociedade, porque eu queria lembrar uma das últimas pesquisas da Genial Quest que detectaram ali o que mais preocupa a população brasileira. Na classe baixa, a corrupção está em terceiro lugar, perde para a economia e perde para a segurança pública. Claro, as pessoas têm medo de voltar para casa, ou de não voltar para casa. Na classe média, a corrupção é a segunda maior preocupação do país. E na classe alta, a corrupção é a maior preocupação desse extrato. E aí o que acontece? Você tem ali casos recentes que fortalecem uma imagem muito negativa do governo. Caso Juscelino Filho, que precisou ser demitido do Ministério das Comunicações, caso Lupe agora e o caso Collor, que você pode dizer, não tem nada a ver, mas caso Collor remete a Lava Jato e a Petrolão. E vamos combinar, Petrolão e Lava Jato tem o carimbo do PT. Então isso tudo pega muito mal para um governo que tenta se desvencilhar e tenta vender uma imagem de redenção de um passado inglório, de um passado bastante maculado pela mancha da corrupção da Lava Jato. Então é bastante sensível sim para o governo Lula. Jussara, e qual que é o cálculo político do governo, pelo menos para até agora, segurar o Carlos Lupe no cargo? Olha, Caio, é uma conta até simples, pode dizer a conta de padaria. O governo tem uma base muito frágil e com uma briga, né, como com o PDT, abrir mão, como já antecipou aqui, o deputado aqui na CNN hoje, né, dizendo que se o ministro Lupe for demitido, o governo perde o apoio do PDT, o governo não quer brincar com isso, não quer dar chance para isso. O governo conta voto para aprovar as suas pautas, ele não tem ampla maioria. O cálculo passa por aí. A gente falou ainda na semana passada, a gente trouxe que havia um desconforto no Palácio do Planalto, no entorno do presidente Lula sobre a manutenção do ministro Carlos Lupe,
Porém, o presidente segue resistindo por um argumento. Primeiro que Lupe não é citado nominalmente, porém o incômodo é que quando ele soube, quando foi alertado, demorou para agir. Além disso, pesou o fato de ele ter indicado o então ministro então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e quando o presidente liga para Carlos Lupe e determina a demissão do então presidente do INSS, Lupe resistiu. Depois ele acabou admitindo que sim, ele pediu mais cautela, porque precisava entender. Mas tudo isso acabou prejudicando o ministro Lupe, que agora está atuando todos esses esclarecimentos e pedindo cadeia para quem tirou dinheiro dos aposentados. Tudo isso é uma estratégia para ele se blindar. A ideia, inclusive, do ministro e com o aval do Palácio do Planalto, ele mostrar que ele não está nas cordas, que apesar da pressão, ele está agindo para tentar esclarecer todos esses casos apontados pela investigação da Polícia Federal e da CGU. Daniel, isso aí deve crescer, né? Tem um pedido de CPI aí que está prestes a ser protocolado. Qual que é a dimensão que isso deve tomar? Ou vai ser mais um caso aí que vai passar? É claro que pode passar, assim como outras denúncias graves já passaram, infelizmente, mas se você vai puxando o fio desse novelo, pode sair muita coisa. O fato é que você teve sindicatos e associações que acabaram lesando velhinhos do INSS, a corrupção mais rasteira possível, né? É claro que sempre pega ali quando você tem empreiteira e superestatal envolvida, mas aqui é corrupção envolvendo velhinho e pensionista do INSS. E se você for puxando esse novelo, você tem algumas coisas para perguntar. Onde foram feitos esses registros de associações e sindicatos que nitidamente não tinham o que oferecer para os aposentados em termos de vantagens, em termos de benefícios? Elas, por acaso, esses sindicatos e associações foram protocolados, registrados no Ministério do Trabalho? Quem fez isso? Então, são sempre coisas que podem crescer. E tem uma outra pergunta também, que é assim, quem que vai repor um prejuízo de 6 bilhões de reais que foram surrupiados desses aposentados? Pode ser o INSS, mas o INSS também é dinheiro público, pode ser o Tesouro. Daí que, no meio da crise fiscal que nós temos e da dificuldade de fechar as contas, eis que surge o custo Stefanuto nas contas públicas. Não, Daniel, eu passei pelo menos a manhã de hoje, a noite de ontem, lendo o relatório da Polícia Federal inteiro, com as quase 300 páginas, e é impressionante, né? Eu recomendo até como leitura para o feriado, para quem nos assiste, porque eu fiquei com a impressão que era a mesma coisa. A cúpula do INSS e esses dirigentes dessas entidades eram a mesma coisa, porque o dinheiro circulava... Você trouxe, Caio, desculpa, você trouxe a informação aqui no relatório do INSS de que o governo criou uma força-tarefa por medida provisória para combater fila no INSS. E você trouxe essa informação que a Polícia Federal chega a calcular a quantidade de homens-hora dedicado ao que acabou sendo um esquema de corrupção, impedindo que a fila caísse. Ora, enquanto você tinha conselheira da Previdência Social num colegiado, alertando o ministro da Previdência de que, olha, por favor, façamos alguma coisa este conselho, porque tem um problema aqui, o conselho estava dedicado a brigar com os bancos para estabelecer uma taxa teto para desconto em crédito consignado. A isso estava se dedicando o Conselho Nacional de Previdência Social. A ouvir a conselheira que estava denunciando uma fraude, não. Exatamente. Um dos lobistas, inclusive, que o relatório da Polícia Federal aponta, o tal do careca do INSS, com patrimônio imobiliário gigantesco, carros, Porsches, Audis e por aí vai, né? À custa desses aposentados. Jussara, para finalizar, tem um cálculo político do governo em manter o Carlos Lupe no cargo, olhando 2026? Porque o PDT é um partido hoje relativamente pequeno, com história, né, com tradição, à esquerda, mas é um partido pequeno. E se o Lupe sai, talvez venha aí, de repente, novamente, o Ciro Gomes no comando desse partido. Lembrando que o Ciro Gomes foi mal nas últimas eleições, mas nas pesquisas aí que circulam, ele tem uma base ali de pelo menos 10% de intenções de voto
para 2026. Esse cálculo de 26 entra também no governo para temer uma demissão do Carlos Lupe? Olha, certamente, esse cálculo sobre a manutenção de Lupe no cargo não é apenas para governabilidade, mas pensando em 2026 justamente porque pelo fator ali Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um crítico ferrenho do governo Lula, faz críticas, embora tenha o Lupe, que é o presidente licenciado no governo, o Ciro Gomes jamais deixou de fazer críticas ao governo Lula e, assim, nesse caso, é importante a gente dizer também que apesar de haver ali um temor ali de que pode perder o PDT inteiro, e aí Ciro Gomes se animar, ele já disse que não vai ser candidato mais, não vai tentar mais uma eleição. Mas, claro, ele tem umas pesquisas recentes que ele ainda pontua ali em terceiro lugar, e claro que isso pode dar ideia para ele. Se não tiver, se o PDT sair de uma situação ruim do governo, pode acabar, sim, Ciro Gomes se animando e voltando a disputar novamente. Bem, só para complementar, você estava falando do relatório, também estava lendo o relatório e tem casos assim estarrecedores. Por exemplo, associações em que o associado, né, o aposentado, está a quase 1.000 quilômetros de distância da suposta associação. Isso é apenas um exemplo.